Graça e paz, adolescentes e jovens do Avivamento. Estamos aqui hoje com os nossos pastores, pastor Fernando e pastora Rita. Meu nome é Rebeca. Meu nome é Arielle. E a gente vai começar com algumas perguntas para eles. Sim, eu sou o pastor Fernando e essa é minha esposa, Rita. Eu sou a pastora Rita, pastora da Igreja Batista Palavra Viva, líder da Rede de Mulheres e diretora da Universidade da Criança, nosso projeto social aqui da igreja. A gente vai começar fazendo algumas perguntas para vocês. E a primeira pergunta é: quem são Rita e Fernando? O que é que vocês gostam? Assim, as coisas que vocês gostam, as coisas que vocês se inspiram, assim. Pode ser. Bem, eu gosto de ler, gosto de estudar, né? E gosto de assistir TV. Né? Esses dias a gente aprendeu a assistir dorama, né? Ela tava super empolgada, porque os pastores... Eu gosto de dorama, porque o dorama traz uma... É assim, tudo que a gente assiste ou lê, a gente tem que fazer uma reflexão, né? E ali tem umas coisas bem legais, dá pra gente fazer umas reflexões, assim, acerca do que hoje acontece, a questão do romance, que é uma coisa, assim, além de pura, mas uma coisa bem legal, que você percebe que você consegue se conectar mais com a pessoa, né? Hoje a gente vive esse lado nosso, mas aqui ocidental, a coisa acontece muito rápido. E, né, às vezes a gente até assiste por causa da nossa educação assim, ocidental, a gente fica, tu pegou na mão ainda, mas assim, é bem legal, porque isso vai nos trazendo também um outro pensamento. Então eu gosto de ler, de estudar, né, gosto de aprender também, gosto bastante. Você assiste na TV também? Não, são séries, o The Chosen. Aí eu tô assistindo, eu tô na 4ª temporada. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu, na realidade, gosto de viajar. Gosto de viajar, gosto de estar na igreja, gosto de pregar, gosto de ensinar a Bíblia, que é uma das coisas que na igreja eu gosto mais. Aquilo que eu sei, passar aquilo que eu aprendi. No geral, é isso, a alegria de estar na família, no ambiente da igreja, no ambiente de casa, trabalhar. Uma outra coisa que é muito importante para mim é o trabalho. Uma das coisas que eu não tenho preguiça é de trabalhar. Porque o trabalho para mim tem sido assim, muito gratificante no sentido de dedicar também a minha vida às pessoas, por causa da minha profissão também, né? Além de ser pastor, eu sou médico, então na realidade isso aí me ajuda muito a me sentir mais útil naquilo que eu faço no dia a dia. Fico feliz com isso também. Uma curiosidade, que acredito que muitos de nós temos, é como vocês se conheceram, a história de vocês. Bem, na verdade eu conheço Fernanda desde criança. Porque a gente tem uma diferença de idade, né? Assim, de 19 anos de diferença. Então, eu conheci Fernando, o irmão de Fernando, foi casado com a minha irmã mais velha, então eu já conhecia, né, desde conhecia a história dele, história de conversão, eu acompanhava em casa e assim, nos conhecemos, assim, para iniciar o namoro, quando ele voltou do Rio de Janeiro, ele fazia seminário lá. Quando ele voltou do Rio, veio morar aqui, ele é angiologista, eu comecei um tratamento de varizes com ele, e aí a gente começou a conversar, e daí nós começamos a iniciar o namoro. Ai, gente, parece uma história de livro, assim. Você conhece o seu médico e tal, e aí ali se apaixona. História de dorama. Eu tinha voltado do Rio de Janeiro, solteiro, eu estava solteiro e já era médico. E aí eu comecei a fazer o tratamento de varizes com ela, né? E já conhecia, eu dei um presente para ela quando ela fez 15 anos. Fui lá na festa.
já conhecia a família e tal, mas já de olho. Já tá Mas preparando. se eu começasse alguma coisa quando ela tinha 15 anos, eu ia dizer que era meio estranho, né? Aí quando ela fez 18 anos, a gente se encontrou, começamos a conversar, uma amiga, sempre tem esse lado amiga, né? Amiga que interviu de cursinho, aquela coisa, vamos ao cinema, né? Vamos ao cinema juntos, aí esse cinema a gente conversou um pouco, nós só assistindo o filme. Depois passou e a gente começou então a namorar no dia 12 de outubro. Ó, Até aí, isso ó. a gente lembra. Aprendam, homens, a lembrar a data de namoro. E aí começamos o namoro, né? E um ano depois a gente casou, né? Mas foi uma bênção de Deus, foi Deus que me deu essa bênção na minha vida. E já aproveitando aí que vocês falaram da conversão, conta um pouquinho como foi o processo de conversão de vocês. Bem, o meu, eu aceitei Jesus através de Fernando, né? Quando nós começamos a namorar, eu ainda não tinha aceitado Jesus, eu não era, não frequentava, na verdade, nenhuma igreja, né? Então, foi a partir dele que ele me evangelizou. Ainda lembro que a primeira pergunta que ele fez: quem é Jesus para você? Agora imagine olha o papo de namoro do rapaz. Quem é Jesus para você? E aí eu falei, né, que era Jesus. Eu sempre tive uma relação de intimidade com Deus. Depois é que eu vim compreender. Eu fazia cursinho à noite, chegava à noite, eu tinha um caderninho que escrevia tudo, eu conversava com Deus, estava às vezes conversando ali sozinha, escrevia, era um diário, né? Mas assim, era sempre uma conversa com Deus, mas eu realmente não conhecia assim de perto. Então foi o Fernando que me evangelizou, né, e me ganhou para Jesus. E ganhou para ele também. Fiz as duas coisas, com certeza. Mas a minha conversão foi assim, bastante interessante para mim, uma lembrança e algo que estruturou bem a minha vida. É claro que nem todo mundo se converte como eu me converti. Eu fui católico, carola. Quando você me pergunta assim, o que é católico? Carola, você diz, um católico praticante. Sim, eu fui um católico praticante. Na minha adolescência, pouco da idade de vocês, eu ia à missa todos os dias. Não era missa domingo, era missa todo dia. Antes de eu ir para a escola, que a aula começava às 7 horas da manhã, a missa começava às 6. Eu ia primeiro para a missa e depois ia para a escola. Aí passei no vestibular, fui para Salvador. Em Salvador eu congregava na igreja do Padre Luna, ali atrás do fórum, Igreja de Santana. Então lá eu continuei sendo católico, coordenava grupo de jovem na Igreja de Santana do Padre Luna. Eu era líder dos jovens lá dentro da casa do padre. Então eu fui um católico muito assim, praticante. Quando eu me formei em medicina, eu fui para Mutuípe, logo. Formei em 1975, bastante lá atrás. Estou fazendo 48 anos esse ano. Então quando eu fui para Mutuípe, coordenei grupo de jovem na Igreja Católica. Tudo bem, mas aí com o tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos de médico, eu fui me afastando da igreja. Quando eu completei 5 anos de médico, então eu tive um problema muito, muito forte, muito sério, muito grave. E eu resolvi então voltar para Deus, voltar para a igreja. A minha intenção era voltar para a igreja. Eu entrei no quarto, orei, ajoelhei, orei, disse: a partir de hoje eu vou seguir Jesus. Tomei uma decisão, aquela decisão de voltar para a igreja, era essa a minha decisão. Quando foi no dia seguinte que eu fiz essa oração em casa, chegou um pastor de manhã lá em casa e disse: eu vim aqui para orar por você. Esse pastor até esteve aqui poucos dias aqui na nossa igreja. Sim, aquele... Deraldo, sim, pastor sim. Deraldo lá do Onha. Aí ele orou por mim e fez o apelo: você quer aceitar Jesus? Ele disse: eu aceitei ontem à noite. Como? Aí eu contei a ele como é que eu aceitei Jesus. Então Deus conduziu dessa forma que eu, em vez de voltar para a igreja católica, eu fui conduzido a congregar lá em Mutuípe, uma igreja
evangélica. Não existia igreja evangélica batista em Mutuípe. A gente começou a congregar na casa de uma irmã. E eu comecei a ir para lá, os irmãos, aí me animei. A minha primeira igreja, eu fui batizado na igreja de Laje, porque era uma congregação da igreja de Laje. E aí fui e resolvi ir para o seminário no Rio de Janeiro estudar. Com um ano que eu estava convertido, eu já estava dentro do seminário estudando teologia. Foi quando eu voltei do Rio 5 anos depois, foi que a gente se encontrou. Reconheceu ele, né? Reconheceu. Rever. Ok, foi assim. Aproveitando o gancho, já vamos perguntar o livro favorito da Bíblia de vocês. Bom, eu gosto dos livros históricos, né? No Antigo Testamento, eu gosto do livro de Reis, né? Que conta ali a história da introdução da monarquia ali em Israel. E no Novo Testamento, né, o livro histórico é o livro de Atos. Para mim são os dois livros que contam a história da igreja. Então são os dois livros que eu gosto bastante. No Velho Testamento, se você me perguntar qual é o livro que eu gosto mais, não é um só. Eu gosto do livro de Esther, eu gosto do livro de Jó, eu gosto do Pentateuco, algumas coisas específicas, que é ali que começa tudo, mas no Novo Testamento é João, apóstolo João, o livro de João. O livro de João, aquilo dali é tremendo. João 3,16, que todo mundo conhece. João falando da oração que Jesus fez no capítulo 17. São detalhezinhos do capítulo 10, que ele fala do inimigo do diabo, para roubar, matar e destruir. Então tem muita coisa ali no livro de João que me empolga. Se você me perguntar o livro de Paulo, lá no Novo Testamento, é o 1 Coríntios, e o versículo que eu mais sou apaixonado na Bíblia, capítulo 15, 1 Coríntios. É um livro, um capítulo, para mim, um dos mais importantes. E Apocalipse, porque eu sou, assim, gosto muito de estudar a escatologia. Então o livro de Apocalipse parece um livro difícil, mas ele é um livro que ensina muito e nos prepara para amanhã. Né? Olhando para hoje e pensando no que vai acontecer amanhã. Então Paulo também mostra muito isso, sobre o arrebatamento da igreja. Então eu sou, né, minha paixão pela Bíblia é essa aí. E personagens da Bíblia? Já pegando aí a ponga de livros. Sim. Bom, personagens da Bíblia. Eu gosto muito de Abraão, né? O pai da fé, a maneira como ele atuou, a maneira como ele acreditou, a maneira como ele levou seu filho Isaac para o sacrifício, a entrega sobrenatural, a maneira como Moisés lidou com a situação dele, mesmo se sentindo incapaz de realizar aquilo que Deus mandou ele realizar. É outro personagem que eu gosto muito. E outros personagens do Velho Testamento, Daniel é uma bênção. E Davi, no Velho Testamento. E no Novo Testamento, Jesus, que a gente sabe que é o mais importante de tudo, mas Paulo. A gente diz que tem o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, e tem o Evangelho de Paulo. Porque Paulo fala do meu Evangelho. E a gente às vezes não considera isso, mas Paulo é tremendo na sua teologia. Não podemos esquecer disso. Bem, eu vou dizer é um personagem masculino, feminino, do Antigo Testamento. Claro que tem muitos outros, todos esses que Fernando falou, interessante, mas assim, eu quero falar de José. Para mim, José, ele é impressionante, porque José, ele não desiste do sonho, né? Ele tem uma identidade bem resolvida. A conferência, né, de vocês, adolescentes, sobre identidade, ele tem uma identidade bem resolvida. Ele sabe quem ele é, os irmãos criticavam, mas ele entendeu quem ele era em Deus, ele sabia o propósito da vida dele. Né? Então, e assim, por onde José andou, ele focava no propósito. Né? Ele foi o mesmo José na casa do pai, a cisterna, a casa de Potifar,
preso, né, até estar governando, como governador do Egito. E, sobretudo, né, ali lidando com seus irmãos, porque é fantástico. Então, por isso ele é até considerado um tipo de Cristo, né, porque pela maneira como ele sofreu e a maneira como que ele, né, agiu. Então, para mim, ele é... E tem uma marca em José. A marca de José é assim, ó, várias vezes repete, né? A história de José é belíssima. A gente vai ver ele no capítulo 30, só pula o capítulo 38 de Gênesis, depois que inicia a história de José, e vai até o capítulo 50 só falando da vida de José. Então, é muito, assim, é muito rico, né, de história. E uma das coisas que chama a atenção e tudo que José colocava as mãos prosperava, porque Deus abençoava. Então, isso é muito, né? E de mulher no Antigo Testamento, para mim, uma mulher que me impressiona muito é Débora. É outra mulher também muito resolvida, porque diz que Débora, né, ela tinha um ministério triplo, né? Ela era profetisa, né, juíza, e ela era esposa. Há quem diga que ser esposa não é ministério, mas é sim. Então ela diz assim, Débora, né, mulher de Lapidote, profetiza, juíza e mulher de Lapidote. Então, assim, e diz que ela legislava, né, embaixo de uma palmeira, não tem muito certo, né, a cidade que ela era a cidade das palmeiras, chamada ali, mas assim, onde é que outros juízes eles estavam ali legislando? Débora não tinha isso. E Débora entendia Deus, o que Deus, né, falou com ela. Quando Israel estava ali para passar ali naquele momento uma guerra terrível, o comandante do exército diz assim, olha, eu não vou, se você não for, eu não vou. Aí Débora ela se posiciona, eu vou. Mas assim, eu vou te dizer, por conta disso, porque o Senhor mandou você ir, você não está acreditando, né, nem no Senhor e nem na palavra profética que Ele deu, você vai, mas Deus não vai dar honra a você, das mãos de uma mulher que vai vir, e não era ela a mulher que ela estava falando, né, era Jaede que vai lá e mata o comandante, né, Císara. Então, para mim, Débora é uma mulher também que ela sabia muito bem a sua identidade, né. E no Novo Testamento, para mim, uma outra pessoa, né, é João, o apóstolo João. João, assim, claro, o Evangelho de João, né? João é quem escreve também Apocalipse. Mas tem duas coisas interessantes de João. Primeiro é que João se diz o discípulo mais amado, não é Jesus que disse. Mas ele sabia porque que ele era o mais amado, porque o mais amado é aquele que ama. Foi João que esteve ali, nenhum discípulo estava, mas João estava ali, aos pés da cruz, né, com Jesus, amparando a mãe de Jesus, né? Tanto é que Jesus disse assim, olha, mulheres aí teu filho, e olha, toma conta dela aí. E a história conta que João realmente tomou conta de Maria até os últimos dias. Então, ele realmente é um personagem, assim, extraordinário. E a mulher no Novo Testamento é Maria. Não foi fácil, não é fácil. A gente pensa assim, a mãe do Salvador, que maravilha pra gente hoje. Mas a mulher que tá noiva, naquela época, o noivado já era um contrato, né, de casamento, ela já estava, né, virgem, e aparece grávida e começa a dizer, estou grávida de quem? Não, o poder do Altíssimo desceu sobre mim. Gente, não é fácil. Então, ela levou aquilo ali. E a frase, né, célebre dela é assim, eis aqui a tua serva, faça conforme teu querer. Então, ela se posicionou como serva. Então, para mim, são esses dois. Aí ela já estava disposta a ouvir tudo de todos, já assumiu, né? Exatamente, E um louvor, assim, que marcou vocês? Assim. Bem, eu tenho vários, né? Vários. Mas um louvor que marcou muito a minha vida, claro, né? Tinha que ser dela, Ludmila Feber. Foi num momento muito difícil, no momento do acidente que nós sofremos, e eu fiquei, né? Eu perdi uma amiga extraordinária. E fiquei 40 dias em cima da cama, sem poder, esperando que o plano liberasse a cirurgia. Então, eu não dormi, passava a noite toda ouvindo, né, só músicas e gravaram todas as músicas de Ludmila. E tem uma música que é impressionante, é quando ela canta sobre a questão da cura, né, o poder da cura. Né? Esse é um tempo de cura, tempo de sarar as feridas, né? E esse é o tempo de Deus para a sua vida. Então, necessário o poder de Deus. Então, esse tempo de cura para mim porque fala da cura física, da cura, né, emocional, da cura espiritual. E para mim, esse é o louvor que marcou a minha vida e ainda fala até hoje, né? Sim, o meu louvor? Sim. O meu, acho que vocês todos já sabem, né? Aquele que diz assim, a igreja
Paulo, de Pedro e João. A igreja do tempo de Roma, que nunca negava a sua fé de cristão. Oh, meu Deus, Eu falei a música do pastor anima tua Fernando. igreja de novo. É a música do pastor Fernando. Essa chama arder neste povo, começando em meu coração. Para mim, essa aí É uma música ficou muito forte. muito antiga, mas aí essa daí para mim é a primeira. Nunca perde Marcou, a essência. não essa perde, música. não. Essa música é fantástica mesmo. Sim. Então, a gente queria saber o que é mais difícil de manter em uma vida com Deus para vocês. O que é mais difícil de manter? Olha, considerando isso, a gente sabe que hoje nós estamos vivendo num tempo que está acontecendo muito o que a gente chama de apostasia. A Bíblia fala de apostasia. Tá? Então, o mundo ele está desgastando a fé das pessoas. Desgastando no sentido de que as pessoas estão observando muito mais aquilo que é a sua vida pessoal, o seu dia a dia, do que pensar naquilo que vai acontecer no futuro de forma espiritual. Então, se a pessoa não tiver aquela segurança, compreensão do Deus que a gente serve, entender Deus como Ele é, entender o que Ele fez conosco, então uma verdadeira conversão, uma conversão profunda, realmente do coração, fica difícil, porque o mundo está tentando roubar isso. Então as pessoas estão muitas vezes vindo para a igreja para cumprir uma situação de vir, porque gosta da igreja, porque gosta das pessoas, porque gosta do ambiente, porque gosta disso ou daquilo, mas ela precisa entender o seu significado, o verdadeiro significado de uma conversão verdadeira a Jesus Cristo, entender o que Jesus Cristo fez. Então, o papel da igreja é ensinar isso, né? Fazer ela ter essa visão. E cada vez mais Deus está se revelando, né? Cada vez mais. A Bíblia ela tem muita coisa que a gente vai compreendendo, cada vez que a gente lê, novas coisas vão acontecendo e novas coisas são reveladas para a gente que lê, né? A leitura da Bíblia. Então, quando ela deixa de ler a Bíblia, quando ela permite que a influência do mundo entre na sua vida, ela não vigia em relação ao ambiente escolar que ela vive, com a questão contrária que existe dos colegas em função de você começa a ser discriminado porque você não faz mais parte daquele grupo e daquilo que eles fazem normalmente da maioria. Isso tudo vai desgastando a fé, desgastando a sua responsabilidade. Agora mesmo, eu até falei, não sei se vocês viram, dos telescópios que foram lançados, né? E tentando ver o fim, tentando ver o Big Bang, tentando ver o lugar onde tinha trevas. Não achou. Não existe isso. Né? O universo continua existindo, o nosso Deus é um Deus grande, e o nosso Deus, ele criou anjos e criou o homem. E ele escolheu a nós de uma forma tremenda. E Ele está aí cuidando de nós em tudo. Deus não esquece da gente, Deus pensa todo o tempo na gente. Deus ama o homem, Deus nos ama. O propósito de Deus para conosco não é uma religião, é uma salvação. Quando a gente compreende isso, então para mim é difícil a pessoa deixar Jesus. Mas fora disso, está ficando difícil a pessoa se manter realmente na igreja, servindo e se dedicando ao propósito de dar sua vida para Deus. Bem, todas essas coisas, né, que Fernando falou, é isso realmente difícil manter, a questão da leitura da palavra. E eu só vou colocar assim uma palavra, né, para fechar aí, é a questão da perseverança. Perseverar nisso aí, porque um dia você vem para o culto e aí você, não, vou ler a palavra, aí você começa, faz o culto da virada do ano, né, e faz todo aquele planejamento, vou ler a palavra, vou orar. Mas aí no meio do processo, você começa a se perder, né? É tempo que não tem, então você já não tem mais, já não dá mais aquela atenção. Então, para mim, a permanência é, né, essa perseverança, perseverar, né, em buscar, em estar atento a isso e, sobretudo, perseverar para não conformar a sua mente com o mundo.
né, que é o que o Fernando está falando, que você vai deixando as coisas entrar e aquilo vai conformando, você vai estar tomando a forma. Então, por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, né, 12, né, diz, não vos conformeis com esse mundo. Então, se a gente não ficar atento para isso, e para que isso não aconteça, a gente precisa perseverar e mudar o foco, mudar a nossa cosmovisão de mundo, porque nós não vamos pensar, podemos ver com as lentes do mundo, a gente tem que ver com as lentes de Deus. Né? Então, assim, eu acho que essa perseverança, porque fé não é sentimento, fé é convicção, entende? Então, permanecer, perseverar, apesar de, ainda que, então, tem que ter, e aí para isso tem que ter essa conversão mesmo e renunciar nessa, né? Porque tudo está nos levando para que a gente tome essa forma. E a palavra de ordem hoje mas é assim mesmo, isso é normal, O pecado nunca vai ser normal. Nunca o pecado vai ser normal. Deus nunca a Bíblia vai se moldar a isso. Podem até mudar a Bíblia, mas não é a Bíblia. Né? Por isso que a gente tem que ver, né? Uma Bíblia boa, uma Bíblia, né? Que é Bíblia mesmo, fidedigna, ela tem que ter aqui, essa aqui mesmo é fiel aos originais. Ok? Então a gente tem que ter isso, porque senão vão pegar e vão colocando, tirando, e a palavra do Senhor diz, maldito aquele, né, que vai tirar uma vírgula, imagine. Então, essa perseverança para não conformar a mente. Mas hoje em dia, que assim, na verdade, o que a gente tem de convicção de que é correto, o povo bota como se fosse a coisa mais errada e tentando colocar na nossa mente que aquilo é errado e que a gente está pensando errado por estar, né, defendendo aquilo. E o mundo tá porque sorrateiramente foi entrando assim, né? Se a gente for fazer uma breve assim, relato da história, a gente vai ver que quando começa a se questionar a fé, existem coisas que foram muito boas. A gente vai ver o processo ali do iluminismo, né? Trazendo luz ao conhecimento. Teve muita coisa que foi boa. Mas, assim, sorrateiramente foi entrando uma coisa que a gente foi deixando, que é a questão do relativismo. Então, aquilo que a gente se tinha convicção, aí você hoje já começa a dúvida. E é o mesmo argumento que a serpente usou com Eva. Não foi assim que Deus disse. Então, ali põe a dúvida. Olha, isso aí é relativo. Porque você não... E aí ela foi lá e comeu do fruto, e Adão estava ali também do lado dela, comeu também, enfim. Então esse relativismo é que faz a gente às vezes ficar pensando, será que isso é mesmo? Será que eu estou certa mesmo? Será que é a voz do mundo, um monte de gente está dizendo que eu estou errada, e que a Bíblia está errada, e que eu estou... Não, será que eles estão certos? Então por isso que tem que ter convicção, e para ter convicção tem que ter o que o Fernando falou, conversão. Eu quero acrescentar algo que eu comentei isso no domingo, não sei se foi à noite ou se foi pela manhã. A geração que nós estamos vivendo hoje é uma geração que uns se alegram e outros choram. Então, quando Jesus conta aquela parábola das crianças tocando flauta, compara aquela geração, toca flauta e eles não se alegram, choram, lamentam e eles não lamentam. Então eram dois grupos de crianças brincando. Um grupo brincando de enterro. A gente já fez isso muito quando era criança, não sei se vocês já fizeram isso, brincar de enterrar gente. Então, era um grupo de crianças brincando de enterro e um grupo de crianças brincando de flauta, dançando. Aí eles fazem uma comparação. O grupo que era aqueles que estavam enterrando era como se fosse João Batista. João Batista era muito radical. Então era aquele grupo. João Batista era aquele grupo. E Jesus era aquele que comia com o pecador e bebia vinho. Era comilão e beberrão. Então nem um lado nem o outro está certo. Eu sou muito a favor, gosto muito de crente radical. Mas é claro, desde quando o radicalismo tenha uma base sólida, mas que também a gente compreenda de que não é para você soltar a sua liberdade para fazer o que você quer. Então, isso aí é muito importante que a gente coloque o equilíbrio na vida cristã. E ficar sempre atento, porque
A nossa mente, ela é uma mente pecaminosa. Então a gente se alegra, mas também não fica todo o tempo chorando, porque a gente sabe para onde vai, o que a gente quer. Né? É isso que Jesus quer. Essa geração também não sabe o que é que quer. Uma hora quer reclamar demais, quer ficar morrendo, e a outra hora quer ficar somente fazendo festa. Não é por aí. E se alegra só porque vai para a festa. Né? Então, em casa faz o enterro da alma, como diz a pastora Rita. Essa questão que vocês falaram, achei interessante, da normalidade, também a questão das dúvidas que acabam surgindo, né? A questão da influência do mundo, das amizades e tudo mais, tem muito a ver com a inconstância, né? A questão de a leitura da Bíblia, a gente olhar os olhos da palavra e conseguir entender o que é certo, o que é errado. A gente não precisa buscar em outras pessoas. A Bíblia fala isso. E como é que a gente consegue lidar com essa inconstância? Você deu até a própria resposta, né? Quando o texto que Fernando citou aí, quando Jesus pergunta assim, a quem vou comparar essa geração? Uma geração incrédula e perversa, uma geração inconstante, são como meninos inconstantes, né? Levados por todo o vento de doutrina. Então, isso por que eu vou ser levado por todo o vento de doutrina? Porque te falta convicção. Né? E o que vai te trazer convicção? Quanto mais profundo você mergulhar na palavra, quanto mais estudar a palavra, mais convicção você vai ter da verdade. Né? Porque Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade não é relativa. Enquanto a ciência diz a verdade é relativa, Jesus diz assim, eu sou a verdade. Ele não é uma verdade. A ciência hoje é uma verdade, amanhã é outra verdade. Bom, na medicina mesmo tem isso, né? Hoje isso aqui está certo, amanhã não está. Em todas as áreas, né, do conhecimento. Né? Na nutrição, uma hora você pode... O ovo faz bem. Não, o ovo não faz mal. Aí você pega um artigo, diz uma coisa e diz outra. Então, porque o conhecimento científico é o conhecimento verdadeiro por causa do experimento e tal, mas a gente sabe que hoje diz que sim. Olha aí, o mundo passou por uma pandemia e como a ciência se debateu entre si mesma. Não foi ciência e religião, não. Foi ciência versus ciências. Né? Foram uns apoiando isso, entendeu? Então não tem nada a ver de ciência e religião. É ciência versus ciência. E outra coisa que a gente precisa entender, a Bíblia, Deus nunca teve pretensão de que a Bíblia fosse um livro científico. Né? Por isso que a linguagem não é científica. Então não tem essa pretensão. A gente precisa entender que isso não é pretensão. Embora a ciência, muita coisa que a ciência descobre, a Bíblia já está dizendo aí. Homens foram queimados, né? Na fogueira, né? Galileu foi queimado, porque dizia assim, olha, a Terra não é quadrada, né? Entendeu? Por quê? Porque ele viu na palavra de Deus. Tá? Então a gente tem muita coisa que a gente precisa entender. Então, a Bíblia é um livro atemporal. Né? Ele é um livro também que ele atende a todas as gerações, certo? A todas as faixas etárias. Então, assim, a homem e mulher, né? Então, assim, a gente precisa entender isso. Quanto mais você mergulhar na palavra, mais conhecimento da palavra, essa inconstância vai sair. Né? Por quê? Uma das coisas que ocorre, principalmente na academia, né, na faculdade, hoje até nas escolas já está assim, é que, por exemplo, o que acontece? Quem é que diz que a verdade é relativa? É o teu professor. Quem é o teu professor? E o professor, ele tem no mínimo, assim, né, uma pós-graduação, um mestrado, você vai para a universidade, então ele tem que ter um mestrado, um doutorado ou um pós-doctor. Então, é ele que está dizendo para você que a verdade é relativa. Aí você chega em casa, tá lá tua mãe, que é tua mãe, a dona de casa. Né? Ou é teu pai, que é aquele que tem teu trabalho, ele não tem aquele mesmo conhecimento, ele está dizendo, filha, a verdade está aqui na palavra. Filha, a verdade está aqui. Aí você olha, não, mas meu professor tem conhecimento, meu pai não tem, então aí começa. Então, é por isso que eu digo, esse relativismo, ele foi entrando sorrateiramente, né, para tirar tudo aquilo que é. Então, onde é que eu vou voltar a isso? Por isso que a gente tem um apelo, a gente faz um apelo, principalmente que, né, na nossa igreja a gente tem esse apelo, conhecer a palavra, estudar a palavra. E aí, por isso que não, é por aí. Conhecereis a verdade e ela vai te libertar de todas as dúvidas, de todas as mazelas da alma e tudo que for preciso. Esse mesmo assunto, né? Então, eu acho que um grande problema hoje, principalmente, são as escolas. A educação mudou muito. Eu acho que
E a gente não pode esquecer do lado político que acontece, onde os professores, a maioria dos professores estão sendo preparados para falar o contrário daquilo, para mudar a mente das pessoas. Então as pessoas começam a pensar que o professor tem autoridade e elas acreditam naquilo. Começam a ouvir. Até a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E as pessoas ouvem lá e acabam acreditando naquilo que está sendo dito, né? Então a Terra já foi quadrada. A Bíblia já dizia que ela era um globo, né? Então, tudo isso aí são as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, as mudanças que estão acontecendo no mundo hoje, a influência que o mundo está vivendo. Então, a única coisa que a gente tem que fazer mesmo é buscar esse conhecimento, deixar a nossa mente cativa, como a própria Bíblia diz, que nós devemos inculcar nos nossos filhos a palavra, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Isso tem, como a pastora Rita disse, permanecer, prevalecer, né? Porque a Bíblia tem, a Bíblia não é científica, mas ela tem ciência. É uma frase que eu não sei se alguém disse, mas eu acho que é minha, pelo menos eu nunca ouvi, é de que a ciência é provisória, mas a Bíblia é eterna, ela não muda. O que ela fala aqui vai acontecer. O que aconteceu, já aconteceu, se cumpriu, e o que ainda não aconteceu, vai acontecer. Por exemplo, aí os homens estão tentando criar um lugar espacial, um ambiente onde eles podem colocar lá um ambiente para poder viajar mais longe, né? Ficar entre as estrelas, né? Para chegar mais longe ainda. Olha o que é que a Bíblia diz em Obadias, capítulo 1, versículo 4. Está escrito aqui. Por que a Bíblia disse isso? Lá atrás, há 4.000 anos atrás, foi escrito isso. Diz assim: embora te eleves como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Então, não é à toa que isso é dito aqui. Esse é um dos versículos que a Bíblia fala sobre Deus derribar as pessoas de lá das estrelas, quando eles chegarem lá, o mais perto. Eu tenho vários outros, né? Então, a gente sabe de que o que está escrito aqui alerta, quando a gente conhece, alerta muito mais a gente para aquilo que é a ciência e o que é a verdade da palavra, do que o que a gente aprende da matemática, do 2 e 2 são 4, da química, do hidrogênio, do oxigênio, que está aí, e tudo isso já existia, o homem só descobriu e está colocando em conhecimento geral. Voltando um pouquinho assim para o processo, né, da vida cristã de vocês, como foi o processo desde a conversão até hoje que, né, vocês são pastores da nossa igreja? Como foi esse processo? Bem, eu me converti, né, e nós casamos, tive os meus filhos quando já tinha tido a caçula, né, Gel. Foi então que Fernando foi, só depois que Fernando foi, depois de 3 anos aqui, Fernando foi consagrado pastor. E eu não tinha, assim, nunca esperava que ele fosse pastor. E quando ele começou na igreja, depois aí foi, né, a gente começou um trabalho, um despertar mesmo espiritual, de atender mesmo assim a questão social. E aí começamos, foi aí que surgiu a Igreja, né, Batista Palavra Viva, porque a Igreja Batista Palavra Viva, ela só existe porque, por conta dos trabalhos sociais que era feito, a gente abriu uma associação, que é a Associação Obra Missionária Palavra Viva. Começou tudo isso assim, com a célula na nossa casa, estudando, e todo mundo queria. E Fernando recebeu um forte despertamento, depois aí ele, né, foi compartilhando e a gente teve esse despertar para esse lado social. Mas as pessoas, né, se convertiam, mas não tinha para onde ir, porque nem todo mundo queria aceitar aquele tipo de pessoa, né, que nós alcançávamos. Então, daí surgiu a Igreja Palavra Viva. Só que quando a igreja surgiu,
eu era só membro da igreja, né? E eu sempre dizia assim, o pastor é você, eu não sou pastora, até porque tinha umas mazelas na minha alma, feridas, né? De até dentro assim, da própria, do próprio convívio mesmo, né? Cristão. Então eu não queria meia, eu dizia assim, eu não quero meia com gente. Eu não quero gente, dá muito trabalho, pastor é você, então... Mas assim, existe outra coisa, que você não pode fugir do propósito de Deus na tua vida. Mas você foge, Deus puxa, é como fez com o profeta, né? Vai para Nínive, ele toma o Jonas, então assim aconteceu comigo. Então aí começou a igreja, então eu chegava em casa e tudo que eu achava que devia ser, como devia ser, que estava fazendo errado, eu chegava e conversava com ele. Ô Fernando, isso devia ser assim, ó Fernando, não sei o quê, ó Fernando, isso, E aí ele só me respondia assim, Rita, pra mim tá tudo bem. Porque aquela pessoa que tá fazendo, ela se dispõe a fazer. Você sabe tudo, mas não tá fazendo. Então, pra mim, tá tudo bem. Deus vai capacitar, porque a pessoa que se dispôs a fazer é aquela. Mas enfim, até que em 2000, aí eu comecei, mas desde quando eu me converti, eu tinha um desejo muito grande de estudar teologia. Era assim, foi um anseio muito grande, aí... Eu conversava com ele, Fernando, como é que faz? Tu não pode me ensinar teologia? Eu tinha essa sede, assim, pelo conhecimento, até porque eu interrompi a minha questão, meu processo, né, assim, educacional mesmo. Terminei o 2º grau, passei na faculdade, mas aí vieram os filhos, eu parei, larguei a faculdade para me dedicar à questão da maternidade, mas tinha aquela vontade de aprender. E aí eu comecei a fazer teologia. E foi só em 2000, quando a gente começou, né, a gente conheceu o encontro com Deus e o mover celular, que eu fui para o encontro com Deus, e ali realmente essa chama despertou, que despontou, e aí quando eu vi, já estava dentro do ministério fazendo, né, as coisas acontecer. Mas, assim, até lá foi um processo, né? Por isso que a gente precisa estar sempre considerando algumas pessoas que a gente sabe que tem um chamado, mas a pessoa está ali, era uma ferida, eu tinha ferida e ficava achando que lidar com gente é difícil. Porque era difícil lidar comigo. Normalmente, quando a gente tem dificuldade de lidar com as pessoas, é porque a gente tem dificuldade de lidar com a gente mesmo. Então, quando as feridas, né, as crecas saíram, então aí, pronto, hoje o que eu faço é cuidar de gente, é a melhor coisa que tem na vida. E graças a Deus, porque depois que ela despertou, as coisas melhoraram muito. Né? Para mim. E foi muito importante isso. Mas isso foi a hora de Deus, né? Que a gente considera a hora de Deus. Mas comigo foi assim, eu me converti e aí, com 6 meses de convertido, fizeram apelo para eu ir para missões e eu fui à frente. As pessoas disseram assim, esse daí não vai para frente, não sabe o que está fazendo. Recém-convertido, não sabe o que está fazendo. Mas eu sabia. No meu coração estava movendo algo muito forte, até porque eu já tinha... aquela vontade desde o passado, do tempo que eu andava lá na igreja, mas era aquela vontade, não era uma conversão que hoje que eu digo que seria correta de voltar à igreja novamente, nunca, católica. Mas na compreensão de que tem muita gente na igreja católica que também tem esse sentimento e está levando a sério, sem dúvida nenhuma. Mas aí eu fui à frente, aceitei ir para missões, mas para onde eu iria? Aí fui batizado com 9 meses de convertido. Pedi para batizar. O que está esperando? Tem água aí. O que está faltando? Não, só batiza com 2 anos. Aí o pastor aí, a igreja batista só batizava com 2 anos de convertido. Então eu fui batizado com 9 meses. Tá? Bebê com 9 meses assim. Daqui a pouco eu disse, não, agora eu quero ir para o seminário. Não pode ir para o seminário. Quem é que vai te aceitar? Só recebe seminarista com 2 anos de crente, depois do batizado. Aí eu fiquei, de repente surgiu algo muito assim especial, foi a mão de Deus mesmo, né? Um colega me ligou e disse assim, Fernando, olha, eu tenho um amigo meu que é do Rio de Janeiro, que morou aí em Mutuípe, o pai dele morreu aí, o pai dele foi juiz de paz, e ele veio do Rio de Janeiro e vai passar aí para visitar o sepulcro do pai, que morreu aí já tem muitos anos. Ele veio, e eu queria que você tomasse conta dele aí. E eu, tá certo. Manda ele que eu tomo conta. Aí, que dia ele vem? Vem tal dia. E nesse dia eu estou em Salvador, então pega ele em Salvador então. Aí eu marquei para encontrar esse homem
num hotel, e eu entrei no saguão do hotel, aquele homem passou por mim, eu parei, ele parou, olhou para mim e disse, é você, ele disse, é você também. Aí nós nos abraçamos, eu vim, trouxe ele para cá, ele ficou na minha casa, um dia, 2 dias, terceiro dia mandei ele para Jaguarara, que ele ia visitar um amigo lá em Jaguarara. E aquele homem foi embora. Eu contei toda a minha história para ele, o que eu queria estudar teologia e tal. Mas eu estava quase tudo certo de que eu ia para Minas Gerais, estudar teologia em Minas Gerais. Né? Aí esse homem me escreveu, dizendo assim, olha, doutor Fernando, ele me chamava de doutor Fernando, eu sou o diretor, o reitor do Seminário Batista do Sul do Brasil. Eu vi toda a sua história, fiquei, assim, empolgado com a sua história. E eu sei que você quer vir estudar teologia, mas você só tem quase um ano de convertido. O seminário só recebe com 2 anos. Faça uma carta para o seminário que eu vou te apresentar aqui. Ele era o reitor. Aí eu escrevi a carta, ele apresentou ao seminário e o seminário me aceitou. Eu fui para o Rio de Janeiro estudar teologia. Estudei teologia lá no Rio de Janeiro. Isso foi marcando mais ainda aquele chamado que Deus tinha dado para mim. Né? Depois que eu terminei o curso de teologia, cheguei lá em 82, voltei em 86, 87, cheguei aqui em 87, mas aí fiquei 10 anos na Igreja Betânia, sendo vice-moderador do pastor Eli. Então eu fiquei ali, eu era o vice do pastor Eli. Mas não tinha no meu coração aquela vontade de ser pastor. Eu sentia que era muito difícil, aquela coisa. Eu terminei o curso de teologia, mas não me sentia seguro em ser pastor. Quer dizer, eu achava que eu não estava pronto para ser pastor. Tá? E fiquei lá com ele. Quando foi um dia, me chamaram para ser pastor. Aí o pastor Aniel pediu a minha consagração, ele concordou, eu fui consagrado pastor na Betânia, na Igreja Betânia. E aí fui para a Esperança, para a Igreja Esperança, onde meu irmão hoje é pastor. Fiquei lá um tempo, a igreja começou a crescer, depois a gente criou a Palavra Viva. Daí continuou. E aí eu nunca mais tive aquela vontade de fazer uma outra coisa, não sei isso. O que antes não era uma vontade, hoje hoje é paixão. Hoje é paixão, com certeza. Aproveitando o gancho, já vamos para uma situação assim difícil, chata assim, que aconteceu em um momento de liderança. Não, isso aí às vezes são coisas que a gente não pode nem contar, né? Acontece várias. Eu recentemente disse aqui na igreja, uma das coisas chatas que acontece com o pastor é quando a pessoa deixa a igreja. Né? Nenhum pastor, especialmente no meu sentimento, eu digo isso com toda a convicção, de que eu nunca vou atrás da ovelha por causa do dízimo dela, porque aquilo que ela está dando. Eu me preocupo com aquilo que ela vai, onde ela vai, o que ela vai fazer lá fora. Né? Essa é a minha preocupação. E eu fico muito preocupado quando a pessoa deixa a igreja e eu não sei para onde é que ela vai. E geralmente, quando ela sai, é por um motivo muito bobo, muito simples, que é porque ela ainda não aprendeu o significado de estar na igreja e que ela não está ali para servir a mim, pastor, ela está ali para servir a Jesus. E fico muito preocupado quando as pessoas às vezes saem e dizem assim, mas eu servi tanto nessa igreja e me descartaram. Né? É porque ela não estava trabalhando para Jesus, ela estava trabalhando para alguém, para algum ministério. Então, quando a gente está na igreja, a gente tem que ter a convicção segura de que está ali na igreja para servir a Jesus. Servir não é a líder, a servir a Jesus. Claro que a gente sabe que tem a autoridade da liderança, mas que a gente não está ali para servir. Porque me aborreci com fulano, me aborreci com ciclano e larguei a igreja. Mas uma das decepções maiores que eu tive, eu não posso contar abertamente aqui, né? Mas essa decepção me ajudou muito a crescer. Eu tenho certeza absoluta que foi Deus me provando, né?
provando a minha posição, a minha condição. Sei com isso, com absoluta certeza, de que eu não fiz aquilo que estavam me condenando a fazer. Rita sabe disso. Rita até pensava que eu tinha adulterado. Ela achava que era por causa disso, mas eu não contei a ela o porquê eu estava assim, ou porque as pessoas estavam contra mim, porque Deus mandou eu calar a boca, ficar quieto. Passei por aquilo e Deus depois, então, me poupou, né? Mas são coisas que, para ter certeza de que quando você se envolve no ministério, o inimigo ele não fica lhe poupando, né? Ele não lhe poupa. E também Deus permite que é para provar você, se você realmente quer andar naquele caminho ou não. Então, por aí é que a gente tem que ver. Às vezes Deus faz isso com a gente, em toda situação. Deus sempre está provando a gente para saber. A Bíblia diz assim, claramente, não sei se você já viu esse versículo, ninguém entra no céu sem prova. Sem passar por tribulação. Porque as pessoas, assim, do mundo, né, elas têm um pensamento de que a pessoa é crente e não tem nada. A vida ficou ótima, é a mil maravilha. Se você tá passando por tribulação é porque você pecou, é pecado. Tá passando por isso, é retaliação porque você pecou. E aí o povo tem essa mente, essa visão. Interpretação, é verdade. Às vezes, exatamente. Às vezes é por uma interpretação errada do texto bíblico. E principalmente agora, nesse tempo que a gente tem vivido, que tem um evangelho muito evangelho barato, de uma interpretação bem assim, bem grotesca, né? Que você não pode passar nada, é o evangelho ai meu pai, você não pode passar por prova, e se você passar por prova, depois você vai ter que estar lá na vitória, e de repente, a gente for olhar para a vida de Paulo, meu Deus, então Paulo andou pecando o tempo todo? Rapaz, vai pregar o evangelho, fazer o bem, gente é curado, liberto, aí escorraça, dá uma surra, ele desce. Então, enfim, no sexto. Então, hoje é porque está se vendendo um evangelho muito, né, água com açúcar. Um momento assim, na vida cristã de vocês mesmos, que foi assim, algo marcante, que é algo que nunca, não dá para esquecer. Um divisor de águas. Um divisor de águas. Tiveram tantos, né? Mas assim, que para mim foi um divisor de águas mesmo, né, ministerial. Teve esse que eu falei, quando eu fiz o encontro com Deus, foi quando eu entrei no ministério, mais uma vez no ministério. O que para mim foi um divisor de águas foi quando nós passamos pelo acidente, né? Porque nós viemos de uma conferência, né? E por seguro, uma conferência de crente, né? Não era, a gente não veio de uma festa, a gente não veio. E teve um acidente, a pastora Tânia faleceu, e aquilo para mim foi muito assim, eu sempre dizia assim, olha, meu Deus, eu não tenho problema nenhum com Deus. Eu não quero criar problema com Deus, porque depois pra gente resolver é um problema, né? Ele é Deus, eu sou Rita. Mas assim, por isso eu não queria nem falar, não queria nem orar, porque eu pensava assim, meu Deus, eu não quero nem orar, porque eu posso orar e posso ofender Deus com a minha oração, porque eu vou perguntar tanta coisa que, enfim. Mas o que foi marcante é que eu fiquei 40 dias, né, esperando a cirurgia acontecer, a cirurgia aconteceu, e eu estava em casa, eu já estava mais de 40 dias sem dormir. E quando eu estava assim na noite estava em Salvador, que eu fiquei em Salvador um período muito grande, quase mais de 2 meses, quase 3 meses lá. Aí, nessa noite, um pastor amigo nosso, né, foi nos visitar. Foi para visitar a minha e Fernando, só que Fernando já tinha voltado a trabalhar. E eu estava lá, estava na casa de minha irmã, e ele foi nos visitar. E quando ele chegou lá, o pastor é conhecido, o apóstolo Léo, começou a conversar, eu estava com as costas, ainda estava com pontos, enfim.
E aí eu comecei, e aí, Rita, como foi? E contei da cirurgia. E interessante que quando eu começava a contar para ele como foi a cirurgia, que abri, botou parafuso nas costas, ele, não, eu não quero nem pensar. Ele ficou assim, aí eu pensei comigo, meu Deus, alguém tá entendendo a minha dor, né? Alguém tá entendendo meu sofrimento. Aí eu comecei a falar, e aí eu tive assim, e varou a madrugada, a gente conversando, e aí eu falei, expressei o que eu não tinha coragem de expressar para Deus. Né? Eu falei assim, mas eu não entendo, apóstolo, eu não entendo. Porque eu queria compreender por que Deus permitiu que Tânia, né? Deus levou Tânia e não a mim. Porque naquele momento eu estava assim, eu estava cansada, eu estava até desistida. Dentro de mim, eu vou tirar um ano sabático. Olha só, não peça isso não. Que Deus te dá, né? Para você aprender. Então eu pensava assim, e aquilo, quando eu não me conformava, como é que Deus faz isso? É como se, Deus errou, né? E aí eu comecei a falar, falei, apóstolo, preste atenção, eu dei carona a ela, para ela ir, sabe, com o filho, com o Manu, eu dei carona. E eu sequer pude participar do sepultamento, eu não tive como chegar e estar com o esposo dela. Então eu me sentia responsabilizada, e isso acontecia muito. Eu saía com as mulheres da igreja e levava as mulheres para um congresso. Então assim, sabe aquela quando você vê uma galinha com os pintinhos, né? Que fica ali embaixo das asas. Então, eu tinha que proteger, porque eu pensava, eu tenho a responsabilidade de devolvê-las intactas. E eu falava isso. E eu falava, e ele tentava, e quem conhece o apóstolo Léo sabe que ele é bem manso, né? E ele tentava falar e tal, enfim, chegou uma hora que né, o profeta, ele tem dessas coisas assim, né? Bateu na mesa. Eita! Deus quebrou a tua coluna para você não ficar estribado em si mesmo. Você não tem poder de tomar conta de ninguém. Deus é quem dá a vida e quem tira. E aí aquilo para mim foi um divisor de águas, porque daí em diante eu comecei a entender tanta coisa. E aí eu vejo o Senhor que fez tanta coisa. Aí eu entendi, o Senhor levou Tânia, porque ela estava preparada ou não estava, Deus sabe o que faz, né? E eu sempre dizia para as mulheres da igreja, se eu morrer agora, vocês oram para ressuscitar, porque eu vou chegar em déficit. Teve muita gente que ficou com medo, achando que eu ia morrer, como é que ia orar? Mas enfim, então para mim foi um divisor de águas que eu aprendi a descansar em Deus. Claro que foi um processo, não foi assim, ele falou hoje, não, ele falou hoje e eu fiquei um processo, assim, acordava de madrugada, Fernando, minha filha, aí foi um processo, mas para mim hoje eu aprendo que é Deus quem... E isso me fez me lançar mais no Senhor. Então, quando o Senhor manda, eu vou. E as consequências, eu não vou ficar medindo consequência, porque é o Senhor que manda e eu vou obedecer. E eu aprendi que o meu processo é conduzir as pessoas para o Senhor, é prepará-las para que ela possa estar diante do Senhor. Então, isso me ajudou muito. Então, Deus sabe todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu creio que até isso, né? Que foi uma tragédia na vida da gente, Deus cooperou para o bem. Bom, para mim, essa foi uma das mas foram muitas coisas que aconteceram, né? São experiências que a gente sabe que Deus está envolvido com elas. Eu digo assim, Deus não fez mais por culpa minha. Eu digo isso com muita tranquilidade. Ele podia ter feito muito mais. Deus pode fazer muito mais na nossa vida se nós nos colocarmos mais à disposição dele. Mas uma das coisas que foi fantástico, que eu quero deixar registrado aqui para vocês, comigo, como pastor, várias conversões diferentes, de pessoas que realmente tinham uma vida muito... Zé 200, que foi uma pessoa que todo mundo conhecia na cidade. Uma delas, que para mim foi a mais importante, foi um rapaz chamado Sérgio. Não sei se vocês já ouviram falar. Já, né? O senhor falou no encontro com Deus. Que eu falei no encontro com Deus. Então, Sérgio, para mim, foi uma das conversões mais radicais que eu já vi, né? Um rapaz que chegou aqui, se converteu, se descobriu que ele tinha 113 anos de condenação, confessou, eu tenho um documento sobre isso, né? E a gente acabou levando ele para São Paulo. Ele queria voltar para pagar a dívida dele, né? E aí vocês já sabem da história. Entregamos ele em São Paulo,
na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e lá o secretário de Segurança Pública de São Paulo estava presente, me chamou para conversar, me confrontou: você está tomando conta desse homem, você sabe quem é esse homem? E eu disse: não, eu sei quem ele é, e eu estou aqui trazendo ele porque ele está querendo voltar para pagar a dívida dele. Ele calou a boca e tal, foi lá, provou realmente que ele tinha fugido de lá, voltou para a cadeia e abriu uma congregação Palavra Viva dentro da cadeia. Converteu muita gente, mandava foto, até hoje a gente já tem muita foto, muita carta de presos que se converteram. Para mim isso foi uma das coisas, das conversões mais radicais que eu já vi, né, na nossa igreja. Além de outras, mas essa foi uma das mais radicais. Então, são muitas experiências que dá para a gente lembrar todas, mas tudo aconteceu para a glória do Senhor, a glória dele. Eu acho interessante dessa história que o ambiente que Deus usa as pessoas, né? Ele levou essa pessoa até a cadeia. Revolucionou o ambiente. A gente pensa A mudança dele de mente, querer foi. confessar aquilo e pagar, né, a dívida dele que ele tinha. Deus mudar a mente dele de uma forma, é aí que a gente vê a verdadeira conversão. E é isso que a gente vê também, o poder do Evangelho. O Evangelho, né, ele tem um poder de transformação mesmo, transformar. É isso que ele tem o poder de transformar a nossa mente, mas também de transformar a sociedade, porque quando o secretário de Segurança Pública de São Paulo chamou, né, Fernando Latti, foi para uma sala, e aí ele confrontou o Fernando. Ele chamou o Fernando e assim, mas ele foi muito bravo, ele foi grosso. Com o senhor, como se a gente fosse conivente com os erros de Sérgio. E aí o Fernando falou assim: olha, o meu papel, o seu papel está onde o senhor está, certo? É exercer aí. O meu papel. Aí ele falou assim: é porque o senhor não pensa nas vítimas, Fernando. O meu papel é tirar pessoas como ele e fazer o que está fazendo para que mais vítimas não sejam geradas. Então esse é o poder do Evangelho, né? Esse é o poder da igreja. Então ele não tinha mais argumento. Então isso serve para a gente confrontar, essas experiências servem para a gente confrontar, porque igreja, e porque é religião, porque o cristianismo. O cristianismo transforma a sociedade. Onde ele entra, né, existe uma transformação da pessoa e automaticamente você transformado, você vai transformar a tua geografia. Então isso é realmente... foi uma das coisas marcantes no nosso ministério. É a questão da metanoia, né? A mudança de mente, a transformação de mente. Acho interessante a questão do local, que eu falo também, a questão da gente trazendo para a juventude e tudo mais, vergonha de pregar nas escolas. A gente pensa, ele chegou na cadeia e conseguiu, gente. Que você é cristão. Exatamente. Tem uma retaliação muito grande. Tem uma retaliação muito grande. Julgamento e tal. Mas você vê que se ele conseguiu chegar numa cadeia, gente, eu fico chocada. Ele conseguiu revolucionar, conseguiu trazer Cristo para aquele lugar. Acredito que vidas com certeza foram alcançadas, as cartas. Imagino que mudou a vida de muitas pessoas. Então, talvez alguém do seu lado possa estar só esperando você falar de Jesus para ela. Só esperando para ter uma metanoia também, uma mudança de mente. A primeira lista de oração que ele mandou uma carta, mandava para várias pessoas da igreja, mandou uma carta para o pastor Raildo. Pastor, eu estou aqui uma lista de pessoas aqui que eu estou evangelizando para o senhor orar. E quando o pastor Raildo viu, era uma lista de 100 e tantas pessoas. Meu Deus. Né? Então, realmente, ele fez um... Trazendo também, a nossa igreja tem muitos eventos. Acontecem muitos eventos, acontecem muitos congressos, muitos seminários. Queria saber se algum deles, com certeza algum deles, marcou vocês, ou pode ser também uma palavra, ou até na preparação por trás ali, um momento que marcou vocês em algum desses congressos, ou em algum seminário, algum evento. Bom, no começo era uma loucura, né? No começo a gente fazia coisas loucas. Nós trouxemos Matos Nascimento no estádio. E quando Matos Nascimento chegou no estádio, no começo da igreja, a gente fez um bingo com 2 carros. Nós compramos o carro, eu e um outro dentista que tinha se convertido com a gente, doutor Carlos. A gente comprou o carro, deu um cheque pré-datado para o carro, compramos 2 carros
e sorteamos esse carro no estádio. Você imagina? Foi loucura mesmo. Né? E a gente aqui vivendo pela fé com umas uma caixa Nossas de trufas. No começo a gente fazia coisa, batizei, peguei uns 6 ou 7 tanques de água e batizei o povo na praça, Padre Mateus. Meu Deus. Foi assim, aquela confusão, sabe? Você batizando na praça. Tudo isso ali a gente fazia, eram uns eventos assim, grandes que a gente fazia. Aí o pessoal começou a achar que eu tinha ficado maluco. Tinha ficado maluco mesmo. Eu fazia umas maluquices que foi assim, muito importante, muito interessante. Né? Então, eram coisas assim, muito, muito fortes. Um dos eventos mais importantes foi com Ludmilla, que ela veio aqui acho que 12 vezes. Né? Fora isso, teve vários outros cantores que vieram, eventos que nós fizemos aqui, de pregação do Evangelho. Tem que fazer uma lista de muitos outros que foram, principalmente no começo. Né? Apóstolo Léo, a pastora Rita acho que lembra mais outros aí. Bom, vou dizer 2, né, que marcaram. Um foi esse que o Fernando falou de Matos Nascimento, né? Realmente foi no início de tudo. Era realmente uma loucura, né? Imagina, você botar no estádio. Na verdade, a igreja, eu nem sei, a igreja existia? Acho que não, era só congregação que tinha no bairro Manduce, no Salles, a gente tinha umas congregações que faziam seu trabalho. Mas não tinha ainda a sede, eu acho que não tinha, não. Não, acho que não tinha, não, né? Não. Sei lá, eu nem lembro, pra você ver que foi bem no começo. Mas, assim, na igreja, Lázaro. Lázaro veio na nossa igreja quando ele estava bem iniciando o ministério dele, bem no início mesmo. Quando ele, logo, assim, pós-conversão dele. Bom, assim, vários eventos nos marcaram, mas um evento que me marcou muito foi, assim, o primeiro congresso de mulheres, né? Eu lembro que, assim, Deus tinha colocado no meu coração para fazer o congresso de mulheres aqui na cidade, e eu levei um ano para fazer. E aí eu fui para um outro congresso aqui, numa cidade aqui próxima, e quando eu cheguei lá, eu fui confrontada, mas o Espírito Santo falou bem forte comigo, você está com um ano atrasada. E olha que eu tinha feito o projeto há um ano, antes mesmo, quando Deus falou comigo, eu sentei com o Aldo, a gente projetou, a gente pensou, e assim, brincava, porque os filhos da gente estavam sempre por perto, né, e quando a gente voltava assim, quem que a gente trazer? A gente pensou em Valnice Milhomes, a gente pensou, sabe, tanta gente assim, mas tudo tão distante, a nossa igreja era ali na Saldanha, Marinho, né, ali logo quando a gente começou, né, mesmo lugar ali, não estava no shopping ainda não. Aí, enfim, não, vamos fazer. Decidi fazer, eu falei, vou fazer, reuni um grupo de mulheres. Eu lembro da primeira oração, né, que eu reuni na igreja, eu falei assim, aí eu orei, Senhor, nós não temos o local, porque na igreja não dá para fazer, porque eu pensava num mega evento, né? Não temos um local, mas o Senhor, dono de todas as coisas. Senhor, nós não temos dinheiro. Vocês estão fazendo rifa, né? Assim, você já sabe como é que faz dinheiro. Eu nem sabia como é que... eu nem sabia. Se eu contar a vocês como foi que a gente já fez dinheiro para o Congresso de Mulheres. Segredo, pode contar. Eu já pensei, de tudo, já tive ideia, de tudo. Aí eu orei, Senhor, nós não temos dinheiro, mas o Senhor é dono da prata e do ouro. Senhor, nós também não temos quem vai pregar, mas o Senhor... Olha, Jesus é o professor, é o mestre por excelência. E aí, pronto, fiz aquela oração, nunca esqueço. Aí todo mundo estava ali, concordando, que graças a Deus a gente sempre tem né? Deus chama os loucos e tem aqueles que atraem, né? Pois é, a rede de apoio Então, assim, pronto, cheguei em casa, eu falei assim, Fernando, quem vou trazer e tal? Aí a gente tinha ido para o encontro com Deus e o que tocava lá, aquela música, né, célebre do encontro de Ludmilla, né? O Espírito, né? O Espírito Santo está aqui, né? Ficava tocando direto. Era uma, assim, bem... Aí falei assim, fala para ela, liga para ela. Eu falei, Ludmilla Feber... Aqui, Santo Jesus, falando, pelo amor de Deus, filho, tu não tá entendendo, não. Eu pensava assim, vou fazer o quê? Né? Aí, ele falou, liga, eu liguei. Eu liguei e nunca esqueço. Quem me atendeu foi Anne, que era secretária da pastora Ludmilla na época.
E aí ela disse, não, ela vai sim. Falei, aí eu falei, que legal, que bom, né, ela vai. E ali, pronto, foi data e tudo. Eu falei, eu não acreditava, assim, eu achava que estava todo momento esperando que ia ligar, né? E dizer assim, não, foi, né, não vai dar. Enfim, aí foi a primeira vez, e aí Ludmilla veio e foi o primeiro congresso de mulheres. Primeiro congresso. Então ela veio, e daí pronto, aí ela veio, pronto, o senhor, né, botou e também, né, aí houve uma aliança, né, que a gente tinha mesmo, era uma aliança, né, de amizade, de companheirismo, de ministério, e aí ela ficou vindo todos os anos, deixou de vir, né, um ano que ela estava doente, assim, no processo de depois que ela veio, né, aí já voltou umas 2 vezes depois nesse processo que ela passou, e para mim foi isso aí, Deus mostrando que Ele é Deus, né? Já íamos esquecendo disso. Para mim, um dos maiores eventos foi a vinda do pastor Russell Shedd. O pastor Russell Shedd, vocês sabem, ele escreveu a Bíblia, tem aquela Vida Nova, é um dos maiores teólogos do Brasil, e a igreja ainda estava com 6 meses de igreja. 6 meses de igreja, mais ou menos. Não tinha nem completado 6 meses ainda, né? Congregação. Era congregação ainda. Meu Deus. Eu liguei para esse homem e ele me diz assim... Viver mais pela fé. Olha, aí eu liguei para ele e ele disse assim, olha, eu não tenho condições de eu ir aí não, que nessa data eu estou marcado para tal dia, está assim, para tal lugar. Em Salvador. Ele disse, pastor, e se não der certo o senhor vem para cá? Ele disse, não, se não der certo eu vou. Aí depois ele me ligou, não deu certo não, vou para aí. Ninguém orou para não dar certo. Olha, foi um susto para a Convenção Batista Baiana saber que o pastor Russell Shedd estava aqui em Santo Antônio de Jesus, ministrando na congregação da Igreja Batista Palavra Viva, e ficou na minha casa. Foi um negócio de louco. Verdade, a gente tanta coisa, né, que a gente esquece. E na época me perguntaram assim, Rita, quanto é que vocês pagaram para trazer o pastor Russell Shedd? Aí eu falei assim, Pagou? Nada. Porque até a passagem dele, a passagem aérea, essa igreja, ele já estava aí para um evento, para pregar, e tinha essa outra desistiu, então até a passagem dele, nada. Não gastou nada. Ele vai ficar na nossa casa. E depois vocês dêem uma lida na biografia de Russell Shedd para vocês entenderem quem está falando. Né? E foi realmente incrível. Isso. Uma semana ali. Todas as perguntas eu fiz para ele. Imagine, perguntei para ele assim, pastor Russell Shedd, ele era pastor Russell Shedd, me diz uma coisa, qual foi em que língua Deus falou com Moisés? Em hebraico, Rita. Foi realmente extraordinário. Aí a pessoa disse assim, ninguém... então realmente o pastor Fernando tem, Não, a pessoa disse, ele estudou no Rio de Janeiro, então ele tem contatos lá com os homens já de cima. Eu falei, aí quando ele me perguntou assim, eu falei, não, com os homens já de cima não, mas ele tem contato, com o que está lá em cima, o maior que está lá em cima. Porque não pagamos nada. É muito lindo isso de ser louco por Jesus e viver exatamente pela fé. As coisas que Deus faz, né? A história do pastor que ele contou aqui no início, no Rio de Janeiro, ligou ele justamente com o pastor, exatamente. Foi tudo um plano, né? Como é que você pode imaginar que uma pessoa que é reitor de um seminário vem para Mutuípe, me encontra e abre porta para eu estudar? Probabilidade disso acontecer. Não tinha probabilidade nenhuma. Só Deus podia fazer isso. Os planos de Deus são perfeitos. Exatamente. Parece um dorama, uma cena criada, né? Parece uma cena programada para acontecer. É isso que a gente gosta de dorama, né? E agora, como a gravação, né, dos adolescentes, a gente vai trazer mais esse tema agora. Certo. O que vocês acham dessa juventude, das modinhas, das coisas assim que estão sendo, das tendências que estão entrando nas igrejas pelos jovens, enfim?
Ok. Bom, existem duas coisas que a gente precisa pensar nisso, né? Quando a gente fala assim, nesses jovens, por exemplo, a nossa geração tem às vezes a tendência, porque a juventude de hoje, esses adolescentes de hoje não são igual. Mas quem é que formou esses adolescentes? Quem ensinou? Quem os educou? Nós. Então, se tem um erro, não está neles, está na gente, em quem educou. Então, o erro está nosso. Eu costumo dizer até porque assim, na minha casa não teve essa fase. Porque adolescente, hoje até mudou o nome, né? Mas nem adolescente, é aborrecente, né? Falei, na minha casa não teve isso. Passou tão naturalmente que a gente teve. Porque aquela crise, porque vai ser a fase que vão se rebelar. Não é isso. Então, e volta contra os pais, vai depender muito da tua, da educação. Então, a gente precisa entender isso. Agora, uma outra coisa que a gente precisa entender, porque quando eu digo assim, essa juventude de hoje, o tempo de hoje, precisa aprender também a entender o tempo. Né? Porque quando a gente faz o estudo das gerações, a gente precisa entender o que era da minha geração, algumas coisas que eram da minha geração, já não está mais hoje. Né? O mundo muda, nós estamos vendo um mundo globalizado, o mundo muda. Né? O mundo mudou na época se a gente vai analisar, o mundo mudou da época de Moisés para a época de José. Né? Então, não era um mundo globalizado, mas tinha muitas mudanças ali. E está sempre, né, crescendo. Então, a gente precisa entender isso. Então, essa questão de gerações, a gente precisa saber transitar, porque de quem é a responsabilidade de formar a próxima geração? É minha. Né? Essa próxima geração, por si mesma, ela não vai saber se formar. Eu é que tenho que formar essa próxima geração. Agora, como é que eu vou alcançar o coração dessa geração? Aí eu tenho que voltar para Jesus. Jesus, ele sabia fazer isso. Jesus, ele falava a linguagem, né, que os ouvintes, eles não eram doutores da lei, eles sabiam, ele falava uma linguagem que era compreensível deles, mas ele não baixou, ele não perdeu, ele não deixou nenhum princípio. Porque princípios são imutáveis, são eternos, né? Então, essas modinhas hoje, se tem modinhas entrando na igreja, é porque alguém deixou entrar. Certo? É porque alguém acha que está se favorecendo. Não, porque os jovens só vão entrar na igreja assim. Pelo amor de Deus. Um jovem que quer Jesus, ele não está aguentando mais o mundo. É como se a igreja tivesse que se adaptar para salvar. Exatamente. O que eu tenho que fazer é saber a linguagem que eu vou usar. Eu vou olhar para Jesus. Jesus falou muito em parábolas. O que está acontecendo hoje? Semana eu estava aqui, aí eu falei assim... Eu falei uma coisa que é uma gíria, que é da minha, eu nem lembro mais agora, que era da minha tempo. Aí eu falei, aí a professora fez assim, deu risada, eu falei assim, isso não é do teu tempo, não. Ela fez, não, é porque eu pensei, quando eu vim pra cá, eu achei que a senhora não falava isso. Eu falei, não, essa é gíria do meu tempo, só não sei falar à toa. Né? Agora, para eu saber falar, eu tenho que conviver. Como é que eu vou poder saber o que vocês pensam se eu não conviver, se eu me afastar de vocês? Então, é a nossa responsabilidade. Né? Porque quando a gente quando a gente vai tratar de transmissão geracional, uma geração, quem é que vai transmitir os princípios para essa geração? Somos nós. Nós conhecemos. E como vai passar? Então, essas modinhas, elas só vão entrar e só vai entrar as modinhas, né? E quando vocês falam de modinhas, eu entendo que é algo que não tá compatível com o princípio bíblico. Então, essas modinhas só vai entrar naquela igreja se não tiver a palavra. Então, a palavra é o alicerce. A palavra é a nossa base, né? É o nosso diapasão, né? Que pra gente, quem é você da música aí sabe, para poder afinar, né? Então, a gente usa para afinar. Então, a Bíblia que vai fazer esse filtro, é o filtro. O que é de Deus ou não é? Então, a Bíblia é o filtro. Quando você vai ver a história da Igreja Batista Palavra Viva, então você tem que pensar o seguinte. Essa igreja, quando era congregação, o Fernando falou 6 meses, mas foi bem antes de 6 meses. Foi bem antes. Essa igreja teve... eu nunca esqueço, o pastor Shed fez um estudo no livro de Efésios. Eu nunca esqueço ele falando ali, coisa linda aquilo. Essa igreja que teve Russell Shedd por uma semana inteirinha ali, dando estudo, imagine. Ali na igreja, Bíblia pura. Essa igreja não pode baixar o nível. Entende? Então, a base, né? O diapasão,
né, o diapasão, que vai ver o que vai filtrar, que vai equilibrar, que vai botar, né, afinar o instrumento que somos nós, é a palavra, não tem outra coisa. Então, se vai entrar essas modinhas, a gente tem. E, assim, eu sou bem antenada em relação a isso, né? Manu sabe, que às vezes eu tô assim, Manu, eu já digo, Manu, ó Manu, né? Eu já fico assim, ó Manu, eu já vou logo, Manu, eu vou logo, né? Então, a gente tem que entender isso. Nessas modinhas só tô entrando porque alguém tá deixando. E às vezes quem tá deixando não sabe nem, porque não tem também, às vezes, tanto conhecimento, né, da palavra. Bom, eu vejo também dessa forma, e posso acrescentar algumas outras coisas, de que a gente tem que confiar de que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz o seguinte: as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Eu sei que a gente tem que preparar as crianças, a gente tem que preparar os adolescentes, tem que preparar os jovens, porque nós vamos deixar a igreja na mão dessas pessoas. Eu já estou na idade que tenho, então passei por aquele problema que vocês sabem, grave, né? Quase eu ia, mas Deus está me preparando para que eu deixe a igreja, porque um dia eu vou, né? Um dia Deus vai me levar. Então deixa a igreja na mão de quem? Né? Então a gente tem que estar preparando para que a igreja ela continue. E essa é a minha confiança de que Deus vai permanecer sustentando a igreja, que as portas do inferno vão prevalecer. Mas, enquanto isso, o nosso papel é trabalhar para que a liderança da igreja, a gente agora está fazendo um tipo de comando de direção, de administração da igreja, de forma que a gente possa comandar de uma forma mais segura, mais de perto, para que a gente não perca o controle. Tá? Eu fiquei praticamente 1 ano, 2 anos sem estar na igreja, voltei, a igreja se sustentou, mas aí agora a gente precisa fazer com que a igreja ela se prepare para o amanhã, para o futuro, para aquilo que está acontecendo, para a apostasia. Muita gente se apostatou depois da Covid, mas a gente sabe de que aquilo que está escrito na Bíblia não pode acontecer conosco. Por se multiplicar a iniquidade, muita gente vai esfriar, mas nós não. Tudo isso a gente já sabe. Está preparado contra aquilo que é profético, contra a igreja, mas que vai haver um remanescente que vai permanecer firme. Quem é que vai permanecer firme? Vocês. São vocês que têm que permanecer firme. São vocês que têm que dar continuidade. São vocês que têm que ter essa compreensão de que a igreja vai continuar através daquilo que Deus levantou vocês. E está pronto, preparado sempre para lutar contra as astutas ciladas do inimigo, para impedir que vocês saiam do caminho que Deus está colocando. Essa experiência. É isso que eu penso, é isso que eu sonho, é isso que eu espero que aconteça. Nós fizemos no início, né, algumas perguntas para alguns dos nossos seguidores e nós recebemos respostas. Quantos anos cada um de vocês tem na carreira da fé? Eu tenho 34 anos. Eu comecei em 1981, então, de 81 para cá, quanto aí? 80, 20, 42, 43 anos, 44 anos. Muita estrada. Um pouquinho de estrada. Muitas experiências. A gente tinha visto lá no início as filhotinhas. Muitas das experiências que nós passamos foi fruto porque a gente não veio de um lar que tinha uma base cristã, assim, ou sim, cristã, mas não uma, né, que do ensino da palavra. Então, muita coisa a gente teve que passar por experiência, né, para você avançar e você crescer. Então, assim, as lutas que a gente passou, necessariamente vocês não precisarão passar do ponto de vista porque a gente não conhecia muita coisa a nível da palavra. Mas vocês têm, né, tá tendo, né, a base de familiar, então já ajuda bastante. A gente já tá com a colher de chá. Mas isso também não vai impedir de que vocês tenham as experiências de vocês, porque só é aprovado quem passa pela prova. Com certeza. Quem foi a pessoa que mais incentivou vocês? Os dois? Não, pode ser separadamente.
Bom, a pessoa que mais me incentivou foi ele. Porque eu falo assim, normalmente quando você investe numa pessoa, você investe querendo um retorno, né? E eu lembro que essa semana eu até estava falando com ele. Eu sempre, desde quando ele foi, a gente começou com a igreja, então o Fernando muito em busca do conhecimento, da palavra, né? E todos os congressos que tinha assim para a igreja, de treinamento, de estudo de células. A gente vem, desde quando a igreja abriu, que ele vai todos esses treinamentos que tinha, em todo lugar, São Paulo, Florianópolis, né? Tudo ele ia. E me levava. E eu era aquela pessoa do banco da igreja, assim, o que eu fiz, né, e fiz muito bem, eu digo do banco, mas eu sempre tive uma participação, que hoje nem todas as mães fazem. Eu passei por todas as classes de escola bíblica dominical de criança, acompanhando os meus filhos. Todas as classes. Então, eu ali ensinava, eu ajudava, eu era professora assistente, enquanto estava ali. Aí quando o Nando já estava ali familiarizado, aí era a vez de Nanda, então eu ficava na salinha de Nanda, depois a vez de Gel. Então, a igreja, Palavra Viva, começou, eu também ficava lá dando suporte, ajudando, fazendo, né? Às vezes, nos bastidores, fazendo lanche, fazendo uma coisa assim, às vezes ajudando, sempre fiz treinamento para essa parte de criança, educação, né, bíblica de criança. Mas, assim, quando nós íamos para esses congressos, o que acontecia? Eu, como não estava muito interessada em saber como é que a igreja, como é que o pastor ia liderar a igreja, eu queria lá saber, eu não queria meio com a gente. Então, o que eu fazia? Eu sentava do lado dele, debruçava aqui no ombro dele, dava lá e eu cochilava. Eu acordava, cochilava. Então, várias vezes aconteceu isso. Então, o meu maior incentivador, ministerialmente, foi ele e continua sendo, né? E ela foi a discípula mais... Dos discípulos que eu tenho, a melhor, que eu posso dizer assim, se Deus me perguntar, eu diria que é ela, sem dúvida nenhuma. É a discípula que aprendeu e que coloca em prática. Tem os outros. Mas, em relação a mim, eu, o seminário, né, que foi... o pastor Davi Malta, que é aquele homem que veio, porque quando eu fui para o Rio de Janeiro, ele se tornou meu pastor. Ele disse, olha, eu vou deixar você aqui no seminário, você vem para cá, mas você vai ser minha ovelha. Então eu fui para a igreja dele, né? Então ele se tornou meu pastor. Então foi um dos incentivadores para mim. O maior deles foi o pastor Davi Malta. E o pastor Rosivaldo Araújo, que foi uma outra pessoa que também eu conversava muito, me ensinou muito o pastor Rosivaldo Araújo. Uma das frases que eu lembro dele, ele dizendo assim, aquele que pensa estar de pé, olhe, não cai. Sempre ele me dizia isso, que é para eu ficar firme, me manter firme, né? Então foram esses dois que eu posso colocar, como o pastor Davi Malta e o pastor Rosivaldo Araújo. Abrindo um parêntese, né, gente? Olha que exemplo de casal. Um inspirado no outro, um que ajuda o outro a crescer. É isso aí, eu quero isso pra mim, viu? O nosso querido pastor Júlio. Com certeza, está orando muito. Com certeza. O pastor Júlio também mandou uma pergunta. Fale um pouco sobre a adolescência na cultura dos hebreus. Júnior. Quando a gente vai estudar a história, né, da família, né, dos hebreus, a gente não tem essa fase da adolescência, né? Essa fase não existe. Até hoje, dentro dessa cultura, essa fase ela não vai estar. Hoje, talvez, mais pela questão da influência, assim, vai ter uma, né? Mas, assim, de um modo geral, essa fase não existe. O que ocorre? A criança, ela já é instruída desde pequenininho. O pastor falou aqui sobre Provérbios 22:6, né, que diz, instruir a criança no caminho que deve andar. Mas lá nos Pentateucos, lá em Deuteronômio 6, fala instrui aos pais, assim, olha, os mandamentos que eu estou te ensinando, né, o mandamento que você aprendeu, isso aqui é uma coisa interessante, o mandamento que você está aprendendo de mim, que você, né, aprendeu, você vai passar para os teus filhos, você vai ensinar os seus filhos, né, ao caminhar,
ao caminhar, ao deitar, ao levantar, caminhando pela rua, sentado à mesa. Sentar à mesa não é lugar de ficar cala a boca, ninguém fala mesa. É lugar de ensino. Né? Mesa é lugar de ensino. Mas tem uma coisa interessante, que é o rito de passagem, né? Que é bem da cultura hebraica. A criança, o menino, quando aos 8 dias, né, do nascimento, nem 7, nem 9, ao 8º dia, ele passa pela circuncisão, né, que é o Brit Milá. Aquela criança, ela sai, eu fico pensando, a mãe está ali, né, cuidando 8 dias, a criança está ali, né, amamentando toda hora ali, colinho, aí o pai pega aquela criancinha e vai levar na sinagoga para o rabino, não é no hospital, né, para o rabino fazer a circuncisão, que a circuncisão, né, é aquela, cortar né, o prepúcio, né, do órgão genital masculino. A menina, né, também é uma questão, o pai, no primeiro Shabat do nascimento, ele leva a menina também na sinagoga e faz uma oração a Deus. Então, essa do menino, da circuncisão, é uma marca, é uma aliança que Deus tem com o povo hebreu, né, com os descendentes, né, de Abraão, ali ele faz essa aliança. Aí essa criança, ela vai, Deuteronômio 6 manda ela ensinar, os pais ensinarem. Se ela está em casa com a mãe está ensinando. Se está com o pai tem assim, diante, né, da cultura e da religião, porque a religião e cultura para o judeu é a mesma coisa, né, eles são... o pai tem essa obrigatoriedade de estar ensinando a criança. Então, a criança, ela era alfabetizada na Torá, na Bíblia, imagine. Por quê? Porque em casa ela aprende. E essa criança ela vai ser preparada todo o tempo, né, até o menino, até os 13, né, e a menina atualmente também faz, até os 12, é preparada para estar, para conhecer, né, toda a lei, os profetas, e para que chega num determinado momento que é chamado do Bar Mitzvah, né, um outro rito de passagem. Essa criança ela vai conhecer, ela vai falar da Torá e é decorada. Aqui nós temos um casal, chegou para a nossa igreja, que ela é descendência judaica e os filhos dela são judeus. Eu bati um papo com ela bem no domingo, que eu falei para ela que eu gosto muito, estudo sobre, gosto mesmo, porque a nossa base é judaico-cristã. E ela me falou sobre o netinho que, né, no Bar Mitzvah foi lindo, porque ele recitou assim, sabendo mesmo, não era só uma coisa decorada, então tem que saber. Mas o que acontece? Aos 13 anos, menino, né, 12 menina, Jesus, aos 12 anos de idade, fez isso, ali, quando ele se é perdido ali com os pais, ele estava fazendo o seu Bar Mitzvah ali, no templo. E ele vai, dali em diante, aquele menino, ele deixa de ser uma criança, certo? E agora ele já passa a ser um jovem. Ele é responsável por sua vida espiritual. Não mais o pai, não mais a mãe, que vai levar a criança para estar... ou dizer, você tem que ler agora a palavra, o seu momento de oração. Olha, vamos lá. Hoje tem, né? Hoje é o muro, vamos pro muro. Hoje é Shabat, olha, dia de Shabat é o quê? Vamos lá, hoje não precisa mais. Ele tem a consciência, porque ele é instruído, entende? E daí em diante, depois de jovem, ele já entra na fase adulta. Ele casa e se torna um adulto. Então, isso é fantástico, porque na nossa cultura, cada vez mais a gente tem perdido isso. Não tem... algumas pessoas entram na adolescência e não saem mais nunca. Aí fica... uma adolescência eterna criança. Aí você vê muitos homens imaturos, muitas mulheres imaturas, mas assim, a cultura, a nossa base é a cultura, né? Algumas coisas acabaram se perdendo, né? Exatamente. Foi muita coisa, foi agregando, né? O que deveria ser. Hoje a gente tem a festa, né, de 15 anos da menina, né? Aquilo deveria ser o quê? Para apresentar a sociedade, aquilo ali deveria ser para a menina assim, olha, você agora você vai cuidar de você, né? Você é responsável, você precisa saber o valor que você tem. Então, são coisas que vão se perdendo, né? Em relação a isso aí, a pastora Rita disse tudo que eu também sei. Mas eu só quero acrescentar uma coisa. Por que 8 dias? Por que o 8º dia que é feita a circuncisão? Cientificamente já se descobriu que o 8º dia é o dia onde o sangramento é menor na vida de uma pessoa. Foi Deus que escolheu o 8º dia. Deus disse que é no 8º dia que é feito a
circuncisão. É quando a criança sangra menos. Passou do 8º dia, já não é mais a mesma coisa. Olha a ciência também. É a ciência também aí. A ciência descobriu isso já. Né? Mas aí Não é à a toa. ciência não diz assim, uma Não diz isso. Aí de trás dos seus olhos é a Bíblia. E depois que enfatizar de que a partir da idade de 13 anos, o jovem, que na realidade é adolescente, jovem, porque eles não consideram isso, já é responsável pela sua vida espiritual. Ele já aprendeu o suficiente para andar só. Por isso que a gente entende de que o ensinamento da Bíblia para o judeu é cedo. E grava. Essa fase é a fase que se grava muito. Né? Então, nós não estamos fazendo tudo isso que devíamos fazer. Aproveitando, porque eu sei que vai ter muitos adolescentes, né, assistindo, interessante essa pergunta aí do pastor Júnior, me fez lembrar agora. Eu hoje estava em casa hoje, na lida da cozinha e tal, e eu fiquei pensando assim, de vez em quando estou em casa, acho que quando eu estou mais atarefada é que eu penso em mais um trabalho para mim. E eu fiquei pensando assim, eu vou abrir uma... eu falei, amanhã eu vou estar com Marluce para a gente falar sobre o workshop esse final de semana, a gente vai tratar sobre a questão da despertar dons de mestre, né, a questão da escola bíblica mesmo, aprender a Bíblia. Eu fiquei pensando, eu vou abrir uma classe para fazer bar mitzvah. Mas vai ser uma classe rápida. Eu vou estudar com eles a Bíblia. E eu tenho uma Bíblia que é maravilhosa, que é a Bíblia da editora... Minha vida não, esqueci agora. É a Bíblia da Escola Bíblica Dominical, esqueci a editora agora, falha, né? Da Sociedade Bíblica do Brasil. É um fantástico, que você vai estudar por ela e você aprende os livros todos da Bíblia. Então, eu vou estar fazendo isso aí para poder a gente botar... Não é uma Bíblia diferente, é uma Bíblia que... Não, as ferramentas de ensino dela fazem com que a gente aprenda o livro da Bíblia, é um livro, assim, porque ela usa uma metodologia, né? Uma metodologia que está aplicando muito quando a gente trabalha também na educação por princípios, porque ela já tem ali umas ferramentas boas. E agora, para finalizar, uma palavra para os jovens dessa geração, né? Começa eu? Eu vou falar porque, né, sempre a autoridade maior fala por último. Então, deixar para ele. Bom, uma palavra para os jovens dessa geração. Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis com este século ou com este mundo, né? Antes, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? E é interessante porque nesse 1 e 2 vai falar sobre do culto racional, a gente pensa, é o culto da razão, né? É da razão pela palavra, né? Porque eu gosto de John Stott, que ele diz, porque crer é também, né? A fé também é racional, é racional. E não para que você possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, a minha palavra para os jovens dessa geração é, olha, vocês têm tudo. Para vocês dizer assim, principalmente o jovem cristão, você não tem que se moldar a este mundo, a cultura, os valores desse mundo. Você forma que forma. E não para ser informado, entendeu? Para você entrar numa forma. Você é para informar, para você mostrar. Porque a Bíblia não é uma forma que vai te amordaçar. Eu, antes de me converter, porque me pregavam também, as pessoas que chegavam perto de mim que eram crentes, elas não tinham essa habilidade, quando eu via um crente, me faltava ar. Literalmente, me dava falta de ar, porque eu achava que eu ia ficar aprisionada. Mas, olha, a palavra do Senhor diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, a verdadeira liberdade é em Cristo. Porque a verdadeira liberdade é você poder chegar na sua escola, a despeito de toda a crítica, né, o bullying que você sofra, até ameaça, enfim. É você poder, a verdadeira liberdade é você dizer, eu creio na Bíblia. Eu sou cristão, eu sou cristã. Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. O meu parâmetro para viver é a palavra de Deus, certo? Então, é para isso que nós somos livres. Isso é a verdadeira liberdade. Porque tem muito... O que acontece hoje? Nós viramos massa de manobra. Nós somos vítimas hoje daquilo que está aqui. Essa ferramenta daqui é maravilhosa. Mídia, comunicação. Olha, não é coisa do diabo, não. É só saber utilizar.
Mas nós somos vítimas, né, disso aqui mesmo. Você abre o seu Instagram e tá ali tudo. Qual é o jovem que te chama a atenção? Aquele que está apostando, que está na festa, que está fazendo aquilo, que tem é dono do seu próprio nariz. Fala sério. Aquele que está no filme ou na novela, que ele bate a porta de casa, briga com os pais, bate a porta de casa e vão viver sozinho. Aí ele está no apartamento dele. E, gente, é novela. Quem está pagando por aquele apartamento é a produção da novela. Na vida real, alguém tem que pagar a conta. E quem paga é o pai e a mãe. Entende? Então, aí o que acontece? Você tem uma bandeira levantando. Você não sabe nem quem é a bandeira. Tem um bocado de gente, eu vou. Você não sabe nem o que é. Isso é liberdade? Isso não é liberdade. A palavra de Deus abre a nossa mente. Eu vi um judeu falar, dando uma entrevista, um judeu lá do Brooklyn, em Nova York, aí eles falando, por que os judeus são assim? Tem tanto prêmio Nobel, tanta coisa que judeu, né? E judeu, enfim, não dá nem para falar aqui, porque eu sou, né, suspeita. Por que vocês são assim? Eles, por quê? Porque a Torá, quando a gente lê a Torá, expande a nossa mente, expande a nossa visão. É por isso que nós, judeus, temos tantos prêmios Nobel. É por isso que nós sofremos quase fomos dizimados. Mas no dia que baixou o decreto, está instituída a nação de Israel, baixou um avião, desceu um avião em Israel com médicos, engenheiros, professores, tudo. Só para a gente pensar, a primeira universidade em Israel, a Universidade Hebraica de Jerusalém, o professor foi Albert Einstein. Só para você, é um judeu. Então, assim, porque a palavra de Deus expande a nossa visão, expande a nossa mente, o nosso conhecimento. Você quer ser um jovem que vai saber argumentar bem, falar bem? Leia a Bíblia. Leia a palavra. Não estou dizendo que você não vai ler outros livros, não. Leia outros livros, mas a palavra, além de te libertar, te torna inteligente, sábio. Sabedoria. Você vai poder falar. Então, a minha palavra para o jovem desse tempo é: você é forma que forma, e não para ser informado, amordaçado, aprisionado. Então, crê em Deus, leia a palavra, e essa geração está esperando pelo teu grito de liberdade. Okay? E tem muita gente que te critica, está só esperando ver até onde você aguenta, porque no fundo está querendo te seguir, mas quer saber se você é verdadeiro, porque tudo é fluido nesse tempo. Tudo é fluido, tudo passa. As coisas mudam muito rapidamente. Né? Então, ele está só esperando que você permaneça até ele possa dizer: não, esse aí é digno de ser seguido. Bom, faço as palavras dela as minhas palavras. Ela falou muito bem sobre esse assunto. Mas o que eu posso acrescentar é que é importante que tudo na vida tem que ser escolha. Né? Está sendo colocado na vida dos jovens muitas escolhas. E o jovem precisa fazer a escolha certa. E a escolha certa, ela vem em função do conhecimento daquilo que é mais importante na vida. A gente vê a vida e vê a morte. Então, a morte é o maior inimigo nosso. O maior inimigo do homem é a morte. Mas quando a gente vê a ciência dizendo que a morte não pode ser vencida, e a ciência não pode vencer a morte, ela está todo o tempo dizendo, adiando, mas adiante vai conseguir, mas a fé já disse que a morte foi vencida. Né? Então, quando a gente entende essas coisas, a gente compreende, e não dá para ter tristeza, não dá para ter tristeza, não dá para ser triste, é para ser alegre, porque nós já descobrimos o caminho correto, o caminho certo de seguir. Então, eu vejo o exemplo de Daniel, que é um jovem que sabia dizer não. Os jovens hoje precisam saber dizer não. Daniel disse não às coisas do rei, ele não quis comer a comida do rei, não quis se submeter àquelas coisas que eram de sacrifício, e ele escolheu a comida e se deu bem, porque Deus protege os seus. Né? A pastora Rita falou, influenciou também, e ele foi exaltado em 3 reinos. Né? Nabucodonosor, Dario e Beltesazar. Então ele passou por esses reinos e foi exaltado todo o tempo. A mesma coisa José. José passou por essa mesma coisa. Deus usou José, porque José era um jovem que tinha princípio. Ele aprendeu os princípios de casa. Ele guardou os princípios de casa. Então eu acho que é isso que o jovem tem que fazer. Não tem por que ter tristeza quando você tem um foco naquilo que é a realidade, a verdade e aquilo que é o certo, o máximo.
Se a gente colocar uma pequena coisa aqui e uma grande coisa, R$1 ou R$100, você vai escolher 100, que é o maior. Então eu escolho Deus. Aí é quando a gente canta aquele, eu escolho Deus. E eu escolhi Deus e acho que é o que o jovem tem que fazer, é escolher Deus. Andar com Deus. É o melhor negócio da vida. Uau! Nossa, a gente sai daqui renovado, né? Nós queremos já agradecer, né? Pela presença de vocês. Muito obrigada por tirarem um tempinho do dia. Vocês viram que é muito corrido, né? Nós Como é que- agradecemos pela honra de estar aqui, né, com vocês. Muito aprendizado. Acredito que a gente já saiu daqui muito mais cheia, né? Do que a gente chegou. Com certeza. A gente já aproveita já para divulgar o nosso próximo episódio do podcast com o Pastor Júnior. Confirmada já a presença dele. Inclusive, acabamos de convidar nesse instante. Ele já confirmou a presença. E agora a gente, pra finalizar, né, fechar com chave de ouro, a gente vai pedir pro pastor fazer uma oração pra encerrar e orar pelos jovens dessa geração. Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade que estamos tendo aqui agora. Pedimos então uma bênção especial, a presença do teu Santo Espírito, a orientação que o Senhor tem dado àqueles que creem, para que os jovens possam abrir a porta para que o Senhor esteja entrando, ceando com eles, porque Ele está constantemente batendo a porta. Ele prometeu entrar e cear, se alimentar, conversar, porque a alimentação, o momento de sentarmos à mesa é o momento de conversar, de aprender a Tua palavra. Portanto, Senhor, nós somos alimentados para que continuemos firmes, para que assim o Senhor, com as Tuas promessas, se cumpram na nossa vida, nos dando vida eterna, nos dando vitória e fazendo com que o mundo seja melhor, que sejamos luz e sal. Sal da terra e luz do mundo, para que assim o mundo possa crer que Jesus Cristo é o Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas, especialmente que estão aqui no comando desse podcast. Obrigado pela vida da pastora Rita. Muito obrigado por tudo, por essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, não deixem de se inscrever no nosso canal, curtir nosso vídeo, compartilhar. Dessa vez tivemos alguns problemas técnicos, mas a gente está tentando para nas próximas vezes ser online, para vocês poderem interagir, comentar, Ao vivo. participar, no caso, ao vivo isso. Fazer perguntas, ter mais interação com os nossos convidados. Não vai ser a última vez, com certeza, se eles tiverem gostado, né, gente? Vamos chamar eles mais vezes para falar de outros temas também. E é isso. É isso. Tchau! Tchau.